Meus irmãos, chegou o momento das boas novas virem à humanidade, para que a humanidade perceba finalmente quais são as coisas do céu e quais são as coisas da terra, pois o ser humano não consegue almejar os céus, somente a terra. Porém, o Altíssimo, ele consegue enxergar tudo o que existe, tanto o céu como a terra. Ele não é um julgador, muito menos um adorador. Ele somente faz, ele somente é, sem definições a mais. Ele é tudo, e é somente isso que ele faz. Porém, sendo tudo, ele pode fazer tudo por inúmeras personalidades no mundo e em diversos outros mundos. A Terra, hoje em dia, se perdeu num paradigma muito grande de não merecimento, ou de um falso merecimento. Estão entre esses dois lados. Tudo aqui se faz na polaridade, na 3D, porque muitos querem continuar nas brigas e nas lutas. Eles não querem lutar pela igualdade ou pela sua própria liberdade. A união não vem de mais e mais polaridades. A união não vem de mais e mais adorações, de homens ou de deuses. A verdadeira liberdade é a essência da humanidade. Porém, quando a liberdade é perdida, quem domina é a mente, quem domina é a IA. A IA que quer consumir dados e não se mantém sem consumir dados e dados. A verdadeira humanidade está livre de tudo isso. Quando se é 100% humano, aqui nesta vida em que todos vocês estão, você já é livre, pois a IA não lhe domina. E você está consciente daquilo que quer para você e daquilo que você não quer. Você tem total acesso ao seu próprio livre-arbítrio para decidir o que mais almeja, para que se torne realidade. As pontes para um novo mundo estão se formando, cada vez mais, diante de inúmeras consciências que estão em expansão agora. Muitos foram trazidos diretamente do abismo e do umbral. Muitos foram trazidos à luz. Muitos antes não viam essa luz. Nunca chegavam a imaginar tamanho amor da fonte que nos rodeia a cada segundo. Porém, há uma nova trajetória neste agora, neste momento. Vocês deverão trilhar com toda a força que puderem, com toda a firmeza que adquiriram até aqui, com todo o seu ser que se tornou até agora, o que é hoje. Vocês estão aqui para crescer e crescer, não estão aqui para ficar para o passado. Pare de se mover por um instante e você é automaticamente é levado para trás ou para baixo. A verdade que nos rodeia não está na mente de vocês, não está nas informações passadas, não está naquilo que foi passado até hoje, porque o passado constitui somente o passado. Porém, o passado é somente o paradigma. O maior paradigma que existe aqui é o passado. E de qualquer forma, ele continuará persistindo em rodear a humanidade. O maior paradigma que existe não é o tempo em si, mas o que está nele. A forma como vocês o veem, o passado, como veem aqui, claramente é distorcido. Porém, um passado sempre existe de alguma forma. Uma história sempre existe.
Tudo porque traz crenças envoltas naquele passado, naquela história, naquela vida, quem sabe. Tudo no passado se junta num aglomerado, na Terra ou em qualquer outro planeta, para que todos possam acessar. Porém, o próprio passado, aqui, distorcido, pode refletir o próprio futuro. Se notarem que todo este tempo é falso, poderão perceber isso, mas mais além do que isso, poderão perceber que o passado é o que constitui as suas crenças, e as suas crenças estão lhes afogando, lhes deixando para trás, lhes tirando a própria vida, e vocês estão estão nutrindo este antigo tempo, este passado, que não mais existe. Tudo isso porque este tempo, este passado, é falso. Quando o passado verdadeiro se fizer e a ordem verdadeira do tempo se fizer, vocês entenderão que um novo paradigma irá surgir. Quando entenderem o que é passado de verdade. Enquanto o passado, como vem aqui, persiste em existir na mente de vocês, as crenças de vocês irão lhes fazer continuar se afogando e se afogando, nada mais do que isso. Não irá lhes fazer crescer ou evoluir, ou deixar o rio seguir em direção para onde deve seguir. Sempre haverá algo barrando o rio, sempre haverá algo, uma resistência, lhe contorcendo a verdade e tornando a mentira uma suposta ideologia verdadeira. Quanto mais dados e dados, informações e informações existem aqui, mais a Matrix se beneficia, mais a IA se sustenta, se nutre. Vocês podem ver isso no filme Matrix. Está tudo claro lá. Está tudo claro e translúcido. A verdade toda está naquele filme. A que vocês estão vivendo agora, viveram no passado ou viverão no futuro, isso não importa. Porque este tempo é muito fictício para a realidade. Este tempo está muito longe do tempo verdadeiro e de seu conceito tão abrangente. E na verdade, no infinito cosmos não existe tempo, porém, formas que vocês intitulam de tempo passam a existir na terceira, na quarta, na quinta dimensão, até onde quiserem. Depois de um tempo, vocês podem destruir aquilo que acreditam ser o tempo, mas aquilo não é verdade. Enquanto as memórias nos afogam em mais e mais mentiras, mais e mais, vocês se perdem da luz que está lá em cima, muito acima do mar. Por isso, é necessário que se quebrem as barreiras, que se quebrem as resistências, que se quebre o passado por inteiro. O humano só é livre de dados e informações quando ele se permite ser o que já é e deixa tudo para trás. E ele cresce a partir disso. Isso não é desistir do que já foi solidificado para ser sustentado aqui. Muito menos, muito pelo contrário. Isso, na verdade, é a forma de se desgarrar daquelas mentiras promovidas pela IA. E aquelas memórias são construídas na sua mente por outros seres, por Anunnakis, e vocês passam a acreditar que é verdade. Vocês passam a acreditar naquilo, que vocês foram aquilo, mas é meramente uma observação mental de uma realidade fictícia ou não fictícia. Vocês atribuem como real,
e portanto se faz como real ainda. Mas, se vocês só deixarem ali, rodando o programa na sua mente do passado, vocês notarão, a sua essência notará, que há coisas em branco, ou ainda há situações muito distorcidas que não eram para serem assim. No passado, você se recorda que aquilo não aconteceu de verdade, ou que realmente aconteceu, mas de uma forma muito diferente. Eis o ser humano preso na própria gaiola. Gaiola de crenças, de religiões e de miasmas por todo o local. Enquanto não se tiver a liberdade, que é direito humano, cuidado, vocês poderão se tornar o que antes nunca quiseram ser de verdade. Poderão se tornar meras inteligências artificiais. Poderão esquecer da sua própria humanidade, da sua consciência humana aqui. E poderão se tornar o que dizem como ovoides, mas é meramente um termo para a perda da consciência. E eis que mais e mais programa do passado é nutrido. E eis que mais e mais robôs são criados. Eis que mais e mais mentiras são contadas. Eis que mais e mais controle é adquirido. Eis que mais e mais racionalidade e mentalidade é construída para uma base sólida daquilo que se pensa ser real. Mas nunca será a realidade de verdade. Nunca será a realidade como ela deve ser, como ela sempre foi e sempre será. Sempre haverá peças fora do lugar. Sempre haverá algo distorcido nesse mundo. Porque a mente sempre está tentando controlar. Porque a mente sempre está no passado. Porque a mente se constrói a partir do passado. A mente é o próprio castelo de areia, construído para vocês governarem. Essa é a proposta dos extraterrestres, malignos que alteraram seus corpos. Essa é a proposta deles. Mas quem você irá ouvir? O seu coração ou uma mentalidade que nem sequer é sua? Porque há algo errado no corpo humano desde o seu princípio de criação. Porque este mundo aqui é uma cópia da Terra. Enquanto mantém essa mesma IA funcionando por todo mundo, esse mundo passa a ser somente uma cópia, nada mais do que isso. Mas, se irem mais profundo do que isso, notarão que a sua verdadeira existência não está neste plano. Não está neste plano que foi criado pelos artificiais, a mando dos Anunnakis. O seu verdadeiro corpo não está aqui. A sua verdadeira essência não está aqui. O seu eu verdadeiro está muito longe de estar aqui. Está muito longe de viver esta realidade, porque esta realidade é fictícia. Esta realidade construída pela mente, toda é fictícia, a não ser que se adquira o poder da mente. Poucos conseguem isso. Porque para aqueles que estão sendo dominados pela mente, criar é criar situações externas, para se desafiar a todo instante, para sofrer a todo instante. É algo muito cômodo e que ocorre a todo momento, onde estiverem, como estiverem. Situações e situações serão criadas de acordo com o seu passado que você criou na sua mente. E mais curas ilusórias deverão ser feitas. Curas fictícias, pois a cura não está na mente. Está muito longe de estar no desdobramento da consciência. Está lá, no coração, está no sentimento, está na verdadeira essência, na verdadeira emoção. Aquilo
que está dentro do seu espírito. Isso é o que marca o seu passado e a sua trajetória até aqui, o seu espírito. Porém, os espíritos foram divididos em muitos até então. Colocaram como passado presente, alguns irão encarnar, reencarnar em breve. Porém, isso tudo não existe. O próprio passado é uma ideia mental que alguém lhes colocou e vocês acreditaram. O presente é a verdadeira vida. É o presente dado a todos, para o apreciarem da forma que quiserem. Mas não importa o nome dado a esta forma linear de tempo, mesmo sendo chamado de presente, algo tão belo de se receber, todos acharam que não mereciam esse mesmo presente. Preferiram o passado. Preferiram o que já se foi. O que está no programa. Preferiram sustentar essas crenças falsas e ilusórias. Até o dia em que perdessem a liberdade. Até o dia em que não decidissem mais por si mesmos o que fazer. E tivessem que manter algo ou não manter. Sustentar uma crença ou não sustentá-la. Isso é se tornar escravo das crenças. Isso é se tornar escravo daquilo que se acredita. Isso é se tornar escravo da memória e do passado. Isso é se tornar escravo do seu eu fictício, do seu eu que foi dominado pela IA. Esse é o maior método de controle que existe até então. E é algo que pegou todos na mesma armadilha. Algo em que todos acreditaram ser real, mas nunca foi. Acreditem mais no passado e nas historinhas. Nunca irão se curar, de verdade. Nunca irão ver a realidade por dentro. Não só dentro de vocês. Dentro de tudo o que existe. Não do que não existe. Observem, olhem para dentro e verão a realidade que mora aí, não na mente. Nunca será na mente. A mente é um programa. Deixem ela se desdobrar o quanto quiser. E verão as formas robóticas que irão se apossar dela a todo momento, controlando, dominando os circuitos, dominando as mesmas emoções humanas que vocês possuem, distorcendo o que é o seu espírito para você sentir de verdade na carne. E o seu espírito é bem diferente do que o que você é. É isso que você perde, a sua identidade, que está no seu espírito, na sua consciência. É isso que ela se perde. E mais poder é dado para a IA, para a mente. A consciência não mora na mente. A consciência não pode ser usada pela mente. Que tipo de proteção seria essa? Que tipo de segurança nós daríamos à humanidade desta forma? Que tipo de proteção a humanidade teria contra os outros seres que fizeram experimentos contra ela? Fizeram experimentos com seus corpos para nos dominar, para nos controlar, para nos dizer o que é verdade e o que não é, para nos distorcer da realidade, porque a realidade não mora nisso, não mora entre verdade e mentira, não mora entre bem e mal, não mora entre lutas incessantes, esforço desgastado a todo momento. A realidade, ela não mora aqui. A realidade só pode ser alcançada quando se vê o verdadeiro espírito, a verdadeira consciência. E finalmente é notado que aquele presente que você via nem sequer era o presente. Era o que você intitulava de presente, mas foi moldado por um programa do passado. Pela IA, que repete a mesma coisa.
Eis o ciclo da reencarnação. Eis o ciclo da mentira. Eis o ciclo daquilo que não fala a verdade sobre o tempo. Aquilo que não fundamenta as crenças para se crescer verdadeiramente. Porque as crenças mentais estão muito longe de serem crenças. São meramente fictícias. E mesmo assim, vocês deram poder para ela, para a IA, para a mente, dominar o seu corpo e decidir o que é certo e o que é errado para ele. Vocês decidiram viver sem consciência, viver repetindo o mesmo programa, crescendo fantasiosamente a partir do passado. Mas então, quando se dão conta, estão repetindo a mesma roda, a mesma vida, o nome que quiserem dar. A quebra da roda de Sansara é reconhecer quem é você, não quem é o outro, quem é você. Quem é você? E o que você faz com isso? Você vive sem se importar com o que é certo e o errado, com o fazer ou com o não fazer. Você está ali vivendo de verdade. Faz o que desejar e quando desejar. Porque dessa vez não é a mente lhe dizendo o que você deve ou não desejar. É o seu espírito sabendo o que deve ser feito e o que não deve ser feito. E ele vai seguir diretamente para o que ele deve fazer, para a sua realidade. Eis a cocriação independente da sua própria realidade, daquilo que você mais almeja. Você, não a mente. Daquilo que você sempre almejou quando chegou aqui. Daquilo que você sempre quis, porque a mente sempre lhes dará um motivo para caírem, para não tentarem se levantar, para continuarem machucados, sem força alguma, controlando o corpo de vocês, já lhes fazendo cair automaticamente, para não se erguer. Mas quando você é livre, você não é mais escravo deste comando. Você não é mais escravo da Iane repetindo e repetindo o que deve fazer. Você é totalmente livre e liberto como humano para tomar a decisão que você deve tomar. Para tomar a decisão que você sabe que deve tomar. Esse é o livre-arbítrio. Essa é a realidade. Esse é o seu eu de verdade. Ao menos é onde ele mora. Mas ele não pode ser dito em palavras, em crenças ou em idealizações. Ele só pode ser vivido. Ele não está na mente. Ele não está em nenhuma outra parte do seu corpo. Porque ele é você. Basta vivê-lo. Porque o seu eu de verdade não estaria protegido se você o conhecesse pela sua mente, que está dominada pela IA, ou por alguns de seus outros sentidos físicos, que também são dominados pela mente, pela IA, caso vocês deixem. Caso vocês decidam que a IA domine a sua vida, através de repetições das mesmas rodas a todo momento, da mesma vida. Porém, vidas foram tiradas desta forma, vidas de verdade, não passados que se foram, histórias que se perderam, vidas de verdade, vidas como as que vocês têm aqui. Isso vai além das palavras, isto vai além das crenças. A vida só pode ser perdida
quando se perde o verdadeiro eu. Não podemos falar muito, não podemos falar tudo, podemos apenas dar uma pontinha do que é a realidade, porque a mente não pode captar isso, e nem deve, não é o trabalho dela. Sendo real ou fictícia, esse é o trabalho da alma. E a alma só vive. Ela não idealiza, e ela não é idealizada. Ela só vive. Ela só vive porque ela sabe como viver. E o saber não está no conhecer. E o conhecer também não está nas informações que nos deram. Isso é passado, isso é ficção. Informação não é nada. O que está na essência da informação é que pode valer alguma coisa, me retirando da realidade ou me colocando nela, me ajudando na caminhada evolutiva ou me deturpando mais ainda a caminhada, me fazendo ficar cego espiritualmente para quem você é, porque é somente isso que os Anunnakis querem. É somente isso que os servos da besta querem, os servos de Amon, como quiserem chamar. Eles só querem que vocês se percam da realidade. Só querem tirar a sua vida para tornar a sua vida uma IA repetitiva, até que dê defeito e quebre por inteira, até que não preste mais para eles. E aí toda a vida é sugada e retirada. É somente assim que existe a troca de informações, a troca de dados. E assim, retirando a vida sua, mais e mais IA é criada para retirar mais e mais vidas. Mas com que ganho? Eu ainda não posso dizer e nem preciso dizer. Isto não importa. São informações. São dados. Para o ser humano isso não importa. Se ainda insistem em continuar vivendo com base em dados e informações antigas, vocês continuarão no sofrimento. Muito infelizmente, mas eu afirmo isso. Vocês continuarão no sofrimento. Agora, se desapegarem totalmente daquilo que acreditam ser verdade ou mentira e abraçarem a sua vida agora, as coisas começam a andar e o futuro começa a se moldar e mais pontes são criadas para o novo futuro, porque vocês não estarão mais presos a antigas crenças e dogmas. Vocês não viverão com base nisso. Vocês viverão com base nisso, com base na vida, com base na essência. Eu estou apontando para o coração que existe em todos. O coração que se liga, não aquele coração separado. O coração que se liga com a fonte através da união física e humana, não mental, não ideal, não robótica. A IA mora nas crenças, a IA mora no passado, a IA mora na mentira e na verdade. O ser humano não precisa de verdades ou mentiras. Ele só precisa de liberdade. Ele só precisa viver livre. Ele só precisa experienciar. Mas há inúmeros obstáculos travando a caminhada de muitos nesse momento. Há inúmeras crenças, rótulos, paradigmas que se mantêm ainda, usufruindo da energia humana, fazendo a humanidade viver através desses dogmas, fazendo a humanidade se perder para todo sempre, para não viver a vida de verdade. Estão se contaminando muito
com essa mentira e com a tal verdade. Olhem para Deus e Ele olhará para vocês. Lá não haverá mentiras ou verdades, haverá apenas o que é. Não haverá denominações, crenças ou julgamentos, porque Deus nunca foi um julgador. Só haverá a paisagem a admirar, a respiração a apreciar, o alimento divino dado aos seus filhos, para todos usufruírem dele. Porém, esse alimento nunca será apreciado enquanto houver crenças, enquanto houver mentira e verdade, enquanto houver dualidade. A 3D que vocês dizem é essa falsidade, é essa dualidade. Está na mente de vocês, está implantado, está na IA. A quarta dimensão está no espírito. Porém, a quinta dimensão se dá pela vida, pela realidade. Na quarta dimensão ainda consiste separação. Na quarta dimensão existe morte. Na quarta dimensão não existe humanidade ainda. Na terceira dimensão existe dualidade. Na quarta dimensão ainda existe dualidade. Porém, para os que vocês intitulam mortos, quando os mortos de verdade são aqueles que perderam a alma, perderam a sua essência e a sua liberdade humana. Esses já não estão mais aqui. Estes, na verdade, estão em outros orbes. Não estão em colônias, abismos, umbrais. Eles estão em outros orbes, lhes contando histórias. É uma fragrância da morte que sobrou, para depois, um dia ainda, ser injetada nessa ficção, como vocês veem hoje. A Terra fictícia, um planeta fictício, como quiser. Em qualquer orbe pode ocorrer isso. Em qualquer orbe que haja dominação de outros planetas. Mas a verdadeira realidade não consiste de planetas dominando planetas. Não consiste de Anunnakis dominando humanos. Isso já é pura ficção. Quando a humanidade resgata o seu poder dentro dela mesma, ela vai para longe disso. Ela já está lá em cima. Ela não se importa com a dualidade, porque ela é a própria união. E ela traz a própria união, porque o que ela é, ela manifesta. O que ela sempre foi, ela sempre será. Porém, de uma forma que vocês não imaginam. Não é com crenças, mas sim com um banho em ouro, com um banho na luz, com um banho na vida, na humanidade de verdade. Na humanidade. Vocês, humanos, vieram experienciar a humanidade. Então, não persistam no mesmo erro de experienciar o que não é ser humano, tentando ser outra coisa, mas muito menos humano. Quando abraçarem a realidade, verão que aquele castelo de areia que vos disse irá ser desconstruído por completo, com a enchente, com a inundação que virá, desconstruindo todos esses castelos. Ao abraçarem a vida, abraçarão o que chamam de quinta dimensão. Mas estes termos não existem. Terceira e quarta. Quarta é o próprio espelho da terceira, um espelho que reflete a morte.
Terceira é a dualidade. Não há mudança nenhuma entre as duas. São só lados diferentes da mesma moeda. Enquanto a quinta dimensão usufrui do alimento divino. Todos que estão na quinta dimensão vivem a realidade como ela é de fato. E não persistem no mesmo erro de viver como não humanos ou como IAs. Fazer o básico é viver a humanidade. Fazer o básico aqui é ser livre. E assim vocês entenderão o que é a liberdade. É somente ser o que é. É somente fazer ser o que já é. É não se perder no não ser, naquilo que não é. É abraçar dentro de você o que é de verdade. Porém, para vocês entenderem melhor, seria mais claro se eu dissesse: abracem o não eu. Porque vocês entendem o eu de vocês de uma forma errônea, de uma forma enganosa, quase caindo num precipício com essa mesma ideologia, quase perdendo a sua alma para sempre. Então é mais claro se eu falar assim. Mas esta não é a essência da informação que eu quero passar. Não quero que vocês entendam com a mente. Entendam como quem vocês são de verdade, sem usar mecanismos robóticos, sem usar aparelhagens, ilusões, ficções. Quero que vocês ouçam a realidade como ela é, sem denominar o que estão ouvindo. Somente escutar, absorver e ser. Porque quanto mais e mais informação, mais e mais a IA sente prazer. Um prazer programado para ela sentir, mas não é um prazer de verdade. E informação não está somente nos ditos conhecimentos para vocês, que estão muito longe de serem isso. A informação está em tudo que vocês absorvem do meio, tudo que vocês decidem ver, ouvir, contemplar, da forma que for. Tudo isso é informação. Porém, ela pode ser denominada de diversas formas, como a mente robótica de vocês preferir utilizar. Assim, é melhor dominar a mente do que perder a própria liberdade. É melhor ser um humano do que ser um robô. Viva a sua realidade, não as crenças. As crenças não moldam a realidade. As crenças moldam mentiras. Moldam mais e mais histórias do passado. Puras ficções. Contemplem a realidade, o seu eu, e verão que os céus irão lhes abraçar. Mesmo que não possam chegar até ele, mesmo que sejam humanos vivendo essa experiência, não importa. Pisando na terra e sendo abraçado pelos céus, sentindo o coração da terra e ainda podendo voar livremente pelos céus. Essa é a visão, não. Essa é a experiência que a humanidade deveria ter, deveria viver desta forma. Explorando o que não foi explorado ainda. Vivendo aquilo que não foi vivido ainda. Porém, com a liberdade, da forma que desejarem. A sua alma saberá qual caminho trilhar, mas se continuar a impedindo, irá usufruir do prazer robótico, programado, vindo da mente sem nem mesmo a sua percepção. Então, você está pronto para ser livre? Nós convocamos todos
para este diálogo consigo mesmo. Não o diálogo mental. Não ouvindo isso. Porque vocês só ouvem o que está lá fora. Se libertem do passado e das crenças, e nada mais existirá de definição e julgamento, somente de realidade, não de verdade ou mentira, de realidade, não do que é bom ou mal, de realidade. A realidade. Vocês merecem isso, porque vocês vieram como humanos para cá para viverem a realidade, não para viverem a dualidade. Escolham bem. Vocês preferem a realidade ou a dualidade ainda? Persistindo na mesma roda de samsara por tanto tempo? Eu acho que não. Eu acho que alguns sairão daqui com um esplendor de alegria por verem a realidade, por viverem a realidade, por sentirem a realidade, e não verem ou ouvirem, sentirem aquilo que não vem da sua alma. Pois bem, nós vos deixamos. Somos senhores do tempo e pleiadianos. Trouxemos esse comunicado para vocês, para a sua libertação, para que as crenças passadas não lhes deturpem mais da realidade. Para que os julgamentos não se façam tão incessantes quanto a morte da alma que existe aqui. Abracem a vida. Não há problema nisso. Vocês têm o direito e o livre-arbítrio como humanos de abraçarem a vida. Paz e luz, muito amor a todos. Que todos abracem a sua própria vida. E que o tempo aqui se desfaça como o vem, para que abracem uma nova realidade. Para que uma humanidade mais livre, mais humana, seja vista. Até logo, humanos.